Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto nesta noite, né? Neste domingo que o Senhor nos deu. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias. Salmo 24. Salmo 24. Todos encontraram? Amém. Vamos orar entregando a Deus este culto. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Muito obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas, Pai. Obrigado porque a todo momento o Senhor é bom para conosco, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, neste momento, neste culto que se inicia, nós convidamos ao Senhor. Se faça presente aqui no templo, presente na casa de cada família, de cada pessoa que vai assistir ou que já está assistindo. Pai, que nada venha nos impedir, meu Deus, de sentir a tua gloriosa presença, Pai. Fale conosco, Pai, através da tua palavra. Receba as nossas orações, receba os nossos louvores nesta noite, Pai. Seja conosco. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 24, então, eu vou ler um versículo, e os irmãos leem, por gentileza, o versículo seguinte, e o versículo de número 10, nós vamos ler juntos. Amém? Então vamos lá. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Abra-se ao portais, abre-se ao portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Abra-se ao portais, abra-se portas antigas, para entre o Rei da Glória. Todos. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Ele é o Rei da Glória. Amém, meus irmãos. Fique ligado. Não deixa nada tirar sua atenção do que o Deus tem para você nesta noite. Amém? Eu convido aqui aos irmãos que vão louvar a Deus nesse momento. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais um domingo que o Senhor nos abençoou e permitiu que estivéssemos aqui na casa dEle, para estar louvando e engrandecendo o nome dEle, amém? Como é bom ver os irmãos, que possamos estar juntos nesse momento, irmãos, buscando a presença do nosso Deus, através dos louvores que serão entoados, que possamos estar entregando a Ele toda a nossa adoração, que possamos estar adorando a Ele em espírito e em verdade, dizendo como Ele é grande, e como nós dependemos dEle. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai amado. Estamos aqui na sua casa para estar louvando e bendizendo o seu santo nome, Pai amado. Capacita-nos, ó Deus, capacita-nos a estar te adorando, capacita-nos, ó Deus, a estar te servindo, Pai amado. E que tudo que há de ser feito, Pai amado, seja para a glória e para a honra do seu santo nome. Quão grande é o meu Deus.
grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga a Ele, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nações Ele é, o tempo está em suas mãos, O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o cordeiro e o leão, o cordeiro e o leão. quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Senhor. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Pai. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare a Ele, meu irmão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Não há Deus como nosso Deus. Quão
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o Senhor, muito digno de ser adorado. Amém. Te louvarei, Pai. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, Pai amado. Todos que o mundo vá contra, Pai amado. Fortaleça-nos, ó Pai, na caminhada com o Senhor, meu Pai. E usa a vida de cada um de nós, Senhor, para o crescimento do seu reino, Pai, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois não há maior prazer, meu Pai, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, Senhor, Tudo que há em mim, quero te ofertar, Pai. quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, Comparado com o que o Senhor me deu, Pai. se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. perto quero estar, Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, Pai. quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importa
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, Pai. Somente a ti, Jesus. Louvado seja o seu santo nome, meu Pai. Te louvamos, Senhor. Te louvamos por o Senhor é o nosso general. O Senhor, Pai amado, que é o dono de todas as coisas, Pai amado. Estamos aqui para te servir, meu Pai amado, e para dizer que o Senhor que está no comando de nossas vidas. Amém, irmãos? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pois o Senhor é o nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim nas suas mãos. Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Pois Cristo é nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, igreja, o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia! O nosso general é Cristo. Nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Passo a palavra para o pastor Tiago para dar seguimento no culto. Amém. Irmãos, vamos compartilhar bem rapidamente, né, a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu vou ler hoje a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 9 e 7.
Segunda carta aos Coríntios 9:7. Vamos ler o 7 e o 8. Todos encontraram? Está escrito assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então, meus irmãos, profundo esse versículo, né? Cada um dê segundo determinou em seu coração, não com pesar ou com tristeza ou por obrigação. Como nós sempre vemos falando, dizimar e ofertar na casa do Senhor não deve ser algo triste. Não, você não deve fazer isso com o coração triste ou simplesmente como um ato, como uma obrigação. Não. Deve existir, meus amados irmãos, alegria. A alegria em poder colaborar na igreja que eu frequento, financeiramente também. Alegria e reconhecimento de Deus, como Ele nos dá. O dizimista e ofertante, meu irmão, ele é grato ao Senhor pelo que o Senhor deu para ele, por isso ele devolve. E não com tristeza ou por obrigação. E aí no versículo 8 fala de Deus, né, da promessa, e Ele é poderoso para fazer que seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então, meus irmãos, agora nós temos essa oportunidade. Você que tem a condição financeira, que tem o seu trabalho, você que tem a sua fonte de renda, você tem a oportunidade nesse momento de colaborar a Deus com seus dízimos e com a sua oferta. Amém? Antes, então, vamos orar, né, por este momento, e depois, enquanto nossos irmãos louvam com mais um hino, você vai ter a oportunidade de dizimar e ofertar, enquanto a Maria Paula vai estar aqui à frente. Fique de pé, vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a capacidade de colocarmos o alimento em nossas mesas. Porque o Senhor é bom, o Senhor dá tudo aquilo que precisamos, Pai. Então, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu te entrego neste momento o período de dízimo e oferta, Pai. Pai, que os meus irmãos possam sentir e ver a prosperidade do Senhor na sua finança, na sua casa, em nome de Jesus, Pai. Pai, aos meus irmãos que ainda não conseguem dizimar e ofertar, seja por qual for o motivo, seja porque ainda não entenderam, seja porque tem medo que esse dinheiro faça falta, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha convencer a cada um, para que em breve eles também estejam recebendo essa prosperidade bíblica na sua vida, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Como é bom ver a casa do Senhor bem povoada. Glória a Deus, que bom. Porque Ele vive, meus irmãos, nós podemos crer no amanhã, amém? Então que possamos estar adorando ao nome do nosso Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu, Ele sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está,
porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, cadê as crianças que vão para a salinha? Vamos orar pelas crianças. Hoje a professora é a nossa irmã Letícia. Vem cá que a dona Terezinha vai fazer a oração pelas crianças. Amém. Glória a Deus, Pai. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença, Deus. Oh Deus, agora, Senhor, essas crianças vão para a aulinha, Senhor Deus. Abençoa a vida da professora Letícia, dando sabedoria, Senhor Deus. Abençoa as crianças, Pai, no nome de Jesus. Abre o entendimento das pequeninas, Pai, para que a tua palavra entre no seu coração, na sua mente, Pai. No nome de Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus. Você vai lá, mãe. Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Reis 8. Vamos ler do 1 ao 6. Segunda Reis 8. Todos encontraram? 2 Reis, vamos esperar então. 2 Reis 8, nós vamos ler do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Amém? Amém, todos? Vamos ficar de pé, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Está escrito: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus.
Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por este culto, muito obrigado, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, por cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da Tua palavra, Pai. Que toda barreira, tudo aquilo que não vem do Senhor, que toda distração, que toda preocupação com amanhã, que todo medo, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos aprender mais do Senhor nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a providência divina. Como eu falei no culto de quinta-feira, eu estava escrevendo essa mensagem para quinta-feira. Aí, no decorrer, eu falei, não, essa mensagem não é para hoje. E na quinta-feira nós falamos sobre o Salmo 1. E, terminando de escrever a mensagem hoje, me veio à memória, providência divina. Como que Deus cuida? Como é o cuidado de Deus em nossas vidas, mesmo que às vezes nós não consigamos entender, mas Deus está cuidando. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais no decorrer desta mensagem. E antes da gente falar, né, de 2 Reis, aí 8, do 1 ao 6, citar alguns exemplos, alguns fatos que ocorreram, é importante a gente voltar a nossa Bíblia em 2 Reis 4. 2 Reis 4, no versículo 8. Essa mulher, meus irmãos, aí de 2 Reis 8, é a mesma mulher mencionada em 2 Reis 4, 8. E como nós lemos, aí fala da ressurreição, né? Muitos pensam, meus irmãos, muitos acreditam que apenas Jesus realizou ressurreição enquanto ele estava aqui na terra, mas não. Nós lemos aí que Eliseu também realizou a ressurreição de uma pessoa, né? Não foi isso que nós lemos? Esta mulher citada em 2 Reis 8, do 1 ao 6, é essa mesma mulher citada em 2 Reis 4, versículo 8. E aí em 2 Reis 4, do versículo 8, eu vou citar, a gente vai comentar bem brevemente alguns pontos. Essa mulher, meu querido irmão, ela sempre via Eliseu pela cidade. E ela sempre oferecia refeições a Eliseu. Você pode ir lendo aí que você vai ver isso. Vai estar falando que certo dia Eliseu foi a Sunem, e esta mulher, vendo ele, reconheceu que esse era um homem do Senhor. E ele, sendo um homem do Senhor, ela ofereceu a ele comida. E não bastando isso, meu irmão, essa mulher, ao observar que Eliseu estava sempre indo àquela cidade, sempre indo até Sunem, né? Ela constrói um quarto para que Eliseu pudesse se acomodar. Ela constrói um quarto para que o homem de Deus, como ela reconhece, Eliseu 4, do 8 ao 37, ela reconhece que ele era um homem de Deus. Por isso que ela honrava o homem de Deus. E o que ela faz em um determinado momento? Ela, junto com seu marido, ela constrói um quarto para que Eliseu pudesse dormir, para que Eliseu e o seu servo, né, como nós lemos, Geazi, pudesse descansar enquanto eles estivessem lá. E aí, em
2 Reis 4:13, você vai ver que Eliseu tenta retribuir essa mulher de alguma maneira. E o que Eliseu diz? Eliseu mandou a Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa culpa. O que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Eliseu, então, ele queria agradecer essa bondade, que essa mulher sempre dava comida para ele, a ponto de construir um quarto para que ele pudesse ficar. E o que ela responde? Ela respondeu: não, eu estou bem do jeito que eu estou. Eu estou bem, não precisa interceder por mim, não precisa fazer isso por mim, porque eu estou bem. Mas qual que é a resposta de Geazi? Geazi, você vai ver aí no versículo 14, que ele observou bem que ela não tinha filhos e que o marido dela já era idoso. Então ela falou: não precisa me retribuir. Eu fiz por vocês, mas eu já vivo bem. Mas Geazi viu o quê? Ela não tem filhos. Ela não tem filhos e o marido dela já é idoso. E como a gente já falou aqui em algumas outras mensagens, né? A importância do povo hebreu que eles davam para que se prolongasse a sua genealogia. Tanto que a Bíblia vai falar no Salmo que filho é herança do Senhor. Então ela não tinha a herança do Senhor. E o que Eliseu fala? Vai lá, chama ela de novo, e ele diz: por volta desta época do ano que vem, você estará com um filho em seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não me iludas as tuas servas, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. Então, olha só que interessante, meu irmão. É necessário nós fazermos essa pequena introdução antes de entrar na mensagem, para que a gente possa entender bem. Essa mulher de Suanita, ela sem interesse, ela reconheceu o homem de Deus e ela alimentava o homem de Deus. Ela dava comida, ela dava refeições para Eliseu e o seu servo. Não bastando isso, ela construiu um local para que o homem de Deus pudesse descansar. Ela honrou o homem de Deus. E Eliseu, então, eu confundo Elias e Eliseu, mas aqui é Eliseu. Eliseu, então, meu querido, ele quis retribuir. Mas como o pequeno aprendizado que a gente tira daqui é que quando essa mulher abençoou, ela não queria nada em troca, porque ela não falou que queria um filho. Ela falou? Não, foi Geazi que observou isso. Olha, ela não tem um filho. E assim devemos ser nós, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela vai falar lá no livro do começo, no livro de Gênesis, o quê? Que abençoarei aos que te abençoarem. Meu irmão, quando você abençoa algum homem de Deus, quando é homem de Deus não é só líder, pastor, não, uma pessoa. Quando você abençoa o servo de Deus, você é muito abençoado por você estar abençoando. Você sabia disso? Quando você abençoa, a palavra do Senhor, vem bênçãos sobre vocês, é o que está na Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem. E qual que é a parte B? Amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Então isso aqui tem que ser muito bem claro. Cuidado, meu irmão, com a língua. Cuidado com a palavra, porque a palavra de Deus é uma faca que corta para dois lados. Hebreus 4,17. É bênção. Essa mulher foi muito abençoada, ela nem queria um filho. Talvez ela não tinha esperança mais de ter um filho, mas ela abençoou o homem de Deus. E o profeta aqui, ele nem orou, ele só falou: daqui 1 ano, você vai estar lá com um filho. E assim aconteceu. Mas no decorrer aqui, até chegar no versículo 37, olha como que ela foi abençoada novamente. Até chegar no versículo 37, depois você lê na sua casa com calma. Sabe o que vai acontecer? O filho dela morre. Ih, rapaz, o filho dela morreu e ainda era um menino. E sabe o que ela faz? Ela manda chamar de novo lá o Eliseu. E será que tinha alguma solução para a morte? Vamos lá, versículo 32, 4:32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor.
Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhou com os olhos, mãos com as mãos, enquanto se debruçava sobre eles o corpo, e o menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então, olha só, essa mãe, essa mulher que honrou Eliseu, que honrou o homem do Senhor, dava alimento, mandou fazer um quarto, ali sem o interesse de receber algo em troca, ela foi abençoada com um filho. E não bastando, o filho dela morre. E depois o Eliseu volta lá e ressuscita. E agora sim, depois dessa introdução, nós podemos entrar na mensagem de hoje. O versículo base da mensagem de hoje é esse que nós lemos. 2 Reis 8, do 1 ao 6. 2 Reis 8, do 1 ao 6. Nós lemos no versículo 1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Meus irmãos, você não tenha dúvida que essa mulher aqui, essa mesma que nós falamos em 2 Reis 4, ela recebeu a provisão de Deus na vida dela. Tanto quando ela foi abençoada, quando Eliseu orou e teve o filho, quando Eliseu orou e o filho foi ressuscitado, e também aqui. E é importante relatar o quê? Para que a gente possa receber a provisão de Deus em nossas vidas, como Ele sempre tem provido. Só que às vezes a gente não vê, não consegue entender. Às vezes nós entendemos que a provisão de Deus não é de Deus porque não é aquilo que a gente quer. Mas, meu irmão, Deus tem provido. E o primeiro ponto aqui que nós vamos falar é: precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Precisamos estar atentos a ouvir aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós. Olha, versículo 1 novamente. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Olha, meu irmão, como será que essa mulher agiu? Como será que ela ficou ao receber essa notícia? Eu acredito, como a gente vai ler daqui a pouco, que ela ficou assustada e logo obedeceu. Também, como que ela poderia questionar um homem de Deus, né? Que falou: dentro de 1 ano, você vai ter um filho. E depois o filho dela morre, ela teve o filho e ela vê o filho dela se ressuscitar. Não tem como questionar, não tem? Tem. Mas o que eu quero falar para cada um de nós: Deus também tem provido em nossas vidas. Sabia disso? Que Ele continua cuidando. Só que muitas das vezes, por nós não vermos, nós somos ingratos com a provisão de Deus. Aí quando Deus fala: olha, não é mais assim. Olha, vai ter mudança, vai acontecer. Aí já não serve, porque dói. Como será, meu irmão, que essa mulher foi? Ah, vai chegar a fome. Ela largou tudo que ela tinha para trás, meu querido irmão. Ela largou tudo que ela tinha para trás. E nós vamos ler daqui a pouco, nós já lemos, que ela foi para a terra dos filisteus. Os filisteus e os israelenses, eles não se batem. Eles viviam em guerra. Mas para que Deus pudesse prover na vida daquela pessoa, ela teve que ouvir a voz de Deus. E o que ela faz? Ela foi. A mulher saiu da casa amando de Deus. Olha, meu irmão, quando Deus manda, não há o que temer. Quando Deus manda, por mais que a gente não consiga entender no momento, quando é a direção de Deus, a gente não precisa ter medo. Porque quando é a direção de Deus, Ele vai prover todas as coisas. Nós vamos continuar lendo nesses versículos e a gente vai ver que ela ficou 7 anos numa terra distante, 7 anos sem casa, com filho, e Deus proveu todas as suas necessidades.
mas ela estava atenta a ouvir a voz de Deus. Olha, sabe o que está escrito em Amós 3:7? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ela ouviu a voz de Deus através da vida daquele profeta, que era cheio de Deus. A Maria Paula, essa manhã, ela falou sobre Elias. Quem assistiu à escola dominical aprendeu sobre Elias, da oração da fé, que Elias orou, e nós lemos que Elias perseverava em oração, era um homem de Deus. Nós aprendemos na escola dominical que ele era um homem como eu e você, e ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover, e depois ele orou e choveu. Tinha muita unção? Sim, não tinha? Eliseu era discípulo de Elias. E sabe o que Eliseu pediu a Deus? Porção dobrada. Então, aquela unção toda que tinha em Elias, meu irmão, Eliseu pediu porção dobrada a Deus. Por isso que onde que ele estava, as pessoas o reconheciam como servo de Deus. Onde que aquele homem passava, as pessoas viam ali um servo de Deus. Porque ele tinha porção dobrada aqui de um homem cheio de Deus, que era Elias. E essa mulher ouviu. E a palavra do Senhor fala isso. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. E é exatamente isso que aconteceu na Bíblia. Não é? Porque primeiro Deus mandou o dilúvio, depois falou com Noé, não foi assim? Primeiro falou com Noé, para Noé alertar, e Noé fez, e depois veio o dilúvio. E é assim na Bíblia. Primeiro, lá no Egito, teve 7 anos de fome, para depois José decifrar o sonho, não foi? Ou primeiro José foi usado por Deus e decifrou o sonho de Faraó? Certamente o Senhor não revelará coisa alguma sem antes falar com seus profetas. Hoje a palavra já está toda revelada aqui através da Bíblia, meu irmão. Hoje o que vai acontecer já está acontecendo, nós sabemos tudo. No culto de semana passada, nós falamos um pouquinho sobre os sinais dos fins dos tempos, e tem tudo acontecendo. Tudo acontecendo hoje. Aí quando eu trouxe os números aqui de tanto de cristãos mortos no mundo, até assusta, né? Mas é uma verdade. Mas essa mulher então, ela estava ali, atenta. E Deus sempre fala conosco, só que às vezes nós não estamos preparados para ouvir. Nós vivemos num momento, num tempo que nós estamos muito ocupados para ouvir Deus. Sabe por quê? Porque eu já tenho as minhas convicções. Para que eu vou deixar Deus me direcionar se eu já sei o que é melhor para mim? Ah, Deus não precisa prover não, porque o meu emprego já provê. Não é assim, meus irmãos. Aí não escuta a voz de Deus. Aí depois vai falar que Deus não fala hoje. Que Deus só falava no tempo dos apóstolos. Que hoje não acontece mais milagre não. Que os milagres eram para o tempo dos apóstolos. Que hoje a gente só estuda a palavra. Não. É para hoje. Deus continua falando hoje, Deus continua fazendo hoje. Somos nós que vivemos uma muito ocupada, que não tem tempo, que é os nossos planos que são bons, que não sabe viver na dependência de Deus. Aí como que Deus vai fazer? Ele quer fazer, mas nós fechamos. Nós estamos fechados a tal ponto que não conseguimos obedecer à voz de Deus. Ainda mais quando a voz de Deus vai de algo que é contra o que a gente quer. Ainda mais quando Deus fala algo que não vai do jeito que a gente queria ouvir, do jeito que a gente queria experimentar. Quando é sacrifício, é muito ruim sacrifício. É muito ruim sair da zona de conforto, meus irmãos. Será que foi fácil para essa mulher? Ela era uma mulher. Deus dá o aviso para ela através do profeta. E ela seguiu, ela saiu da casa dela, ela saiu da onde que ela estava, da terra dela, mas ela seguiu. E sabe o que a palavra do Senhor vai falar? Que nós devemos ouvir a voz de Deus. João 10:27, a palavra do bom pastor que é Jesus, mas às vezes a gente não consegue ouvir. Sabe quando a gente não consegue ouvir? Quando nós tomamos decisão sem orar. Para que eu vou orar? Eu já estudei todas as possibilidades, esse é o meu melhor caminho, essa é a minha melhor opção, mas pediu a direção a Deus? Não. Aí quebra a cara. Deus não me ouviu. Deus não escuta a minha oração. Deus gosta mais dele do que gosta de mim. Não é que gosta não, meus irmãos, é quem busca. A palavra do Senhor vai falar que intimidade a Deus são para aqueles que buscam.
É uma condição. Se nós não buscarmos, Deus não vai ser íntimo, Ele quer se relacionar, mas eu tenho que querer me relacionar com Ele. E é isso. Mas eu já tracei. Eu pensei em todas as possibilidades, mas pediu a direção de Deus. O que está escrito em Romanos 12:12? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não quer dizer que vai ser a nossa. Talvez para essa mulher, a melhor vontade seria ela ficar, mas ela foi. Ela obedeceu. Vamos ver a segunda parte da mensagem, no versículo 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu da casa e habitou 7 anos na terra dos filisteus. Meu irmão, não era fácil. Não era fácil um hebreu, um israelense, um judeu, conforme você preferir, viver na terra dos filisteus. Os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus. É só você ver lá no livro de Juízes, que se levantou Sansão, no tempo de 2 Samuel, Davi lá contra os filisteus, sempre foi um conflito. Será que foi fácil para essa mulher? Não, não foi fácil. Mas se Deus mandou, ali era o melhor lugar para que ela estivesse, mesmo não sendo fácil. Se foi Deus que mandou, meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Não é assim que a palavra do Senhor diz? 1 Samuel 15:22. É melhor obedecer do que sacrificar. Olha, veio o homem de Deus, Eliseu, até ela, e falou: olha, sai dessa terra, porque a fome vai chegar. Vá para onde você puder, pois vai vir um tempo de 7 anos. 7 anos sobre esta terra. Outro dia nós vamos comentar por que dos 7 anos. Várias vezes tem o ciclo dos 7 anos na Bíblia, mas vai ser outro dia que nós vamos comentar. E ela foi. E aí nós lembramos do que diz o Salmo 37:3, Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Ela foi, meus irmãos, ela saiu, ela obedeceu, ela saiu dali, simplesmente obedeceu. E aí eu lembro do abecedário, que o pastor Fernando sempre falava. Não é ABCD. Para quem é cristão é obedecer. Aquela mulher obedeceu, ela confiou no Senhor e ela foi. Quando nós obedecemos a Deus, não há o que temer, porque Ele cuida de nós. Quando nós obedecemos a Deus e saímos da nossa zona de conforto, não há o que temer, porque Ele vai prover todas as suas necessidades. Ele vai te sustentar da melhor maneira possível, de acordo com a sua vontade, para que o nome dEle seja engrandecido na sua vida. Amém? Mas precisamos obedecer. E o obedecer, muitas das vezes, vai ser difícil, vai ser doloroso. Mas é necessário obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. É necessário abrir mão do que está errado em nossas vidas e colocar no eixo. Deixar para lá, meu irmão, pecado de estimação. Porque o pecado de estimação vai te tirar do céu. Te leva para o inferno também. Mas não tem nada a ver. Cuidado, meu irmão. Cuidado que não tem nada a ver, porque tem a ver sim. Cuidado. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos tempo para obedecer, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais esse, não vai dar mais. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece. Faça o que precisa ser feito, porque Deus vai prover na sua vida. Ele vai sustentar. E o outro ponto dessa mensagem, versículo 3 aí de Reis. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O que essa mulher fez? Ao final dos 7 anos, foi 7 anos que o profeta de Deus disse para ela: sai. E o final dos 7 anos ela voltou. Só no final dos 7 anos. Meu irmão, talvez ela tenha pensado: nossa, não acaba, é muito tempo.
o tempo está demorando a passar. Talvez ela tenha pensado isso, porque muitas das vezes nós pensamos assim hoje. Muitas das vezes nós pensamos, a minha bênção não chega. Está demorando muito. Não, não pode. Deus não está me ouvindo. Está demorando muito. Eu vou desistir, não vou mais pagar o preço. Mas o que a palavra do Senhor vai falar lá no Salmo 41? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Passou os 7 anos. Passou os 7 anos. E essa mulher voltou. Ela voltou e foi até onde? Ela foi até no rei. Porque já tinham pessoas morando na sua casa. Ela saiu. Ela saiu e ficou lá a casa dela aberta. Ontem, né, eu estava conversando aqui com a dona Terezinha. Aí eu compartilhei com ela que quando eu fui conhecer o Nordeste, eu me perdi da estrada, né? Nunca tinha ido para lá. Era para eu ter ficado na BR-116, dirigindo 12 horas por dia, me perdi. Aí eu fui cair, sabe aonde? Lá no sertão nordestino. Eu rodei o sertão todo até conseguir sair em Campina Grande. Não tinha sinal de celular, não tinha GPS. Mas graças a Deus que eu consegui me achar e chegamos na casa da minha avó. Mas já no meio do sertão nordestino é muita tristeza, porque você vê tantas casas abandonadas. Você olha assim, aquela terra seca, e você vê que as pessoas saíram de lá e foram para outros lugares tentar ter uma vida melhor. E aí vem outras pessoas e entram e se apossam daquela casa e tomam aquela casa. Imagino eu que foi isso o caso que aconteceu aqui nessa mulher. Ela ficou 7 anos fora, obedecendo o tempo de Deus, esperando para que ela voltasse. E quando ela volta, ela foi até o rei para reaver tudo o que precisava. E ela teve uma grata surpresa que nós vamos ler daqui a pouco. Mas o que nós temos que aprender? Quando é no tempo de Deus, meu irmão, Deus prepara tudo. Quando nós esperamos o tempo de Deus em nossas vidas, Ele prepara tudo da melhor maneira possível. Nós não lemos que essa mulher voltou em 6 anos. Nós não lemos que essa mulher voltou em 8 anos. Nós lemos que ela voltou em 7 anos, que foi isso que o profeta falou. Em 7 anos você volta, porque vai ter uma fome. Então, ela esperou o tempo de Deus. Ela esperou o tempo que foi dito a ela. E olha o que vai acontecer. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós esperamos em Deus, Deus age em nossas vidas. Versículo 4 e 5. O rei estava conversando com quem, meus irmãos? Geá, servo de quem? De Eliseu, servo do homem de Deus. E disse, conte-me todos os prodígios de Eliseu, ao versículo 5. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, olha quem que chega. A própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir toda a sua propriedade. Coincidência, meus irmãos? Foi uma coincidência que aconteceu aqui? Não, foi uma providência. Quando eu escuto a voz de Deus, quando eu obedeço, quando eu espero, Deus age. Geazi, bem naquele momento, Geazi era o servo de Eliseu, estava contando para o rei. Certa vez, rei, ele ressuscitou um menino. Ressuscitou. Aí quem vai lá e aparece? A mulher e o menino. Aí o que o rei faz, meus irmãos? Vamos ler. Não, vamos deixar mais para frente. Depois a gente comenta esse versículo. Olha, meus irmãos, Deus já estava preparando tudo aquilo para acontecer, para engrandecer o nome de Deus. Tudo já havia sido preparado por Deus para que o nome dele fosse engrandecido. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, quantas vezes tentamos reivindicar direitos e não conseguimos, meus irmãos. Nós precisamos, sabe o que? Pedir a direção de Deus para que possamos ir no lugar certo e na hora certa.
Nós falamos muito daquele versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos deixar Deus fazer. Vamos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Porque se eu sei disso, que todas as coisas cooperam, se eu sei que o tempo de Deus não é o Cronos é o nosso tempo, a qual eu estou aqui toda hora me policiando para ver se eu não vou falar muito. Esse é o nosso Cronos. Mas o tempo de Deus é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus para nossas vidas, e no Kairos de Deus tudo vai acontecer. Mas eu tenho que fazer o quê? Ouvir, estar disposto a fazer o quê? Ouvir a voz de Deus, obedecer e esperar. Quando nós fazemos isso, meu irmão, quando eu dou espaço para Deus, eu dou espaço para que o Senhor haja na minha vida. Deus, eu espero o tempo do Senhor. Não tem problema, meu Deus. Deus, esse projeto é do Senhor? É de Deus que eu tenha? É de Deus que eu faça? Espera. Ora, nós lemos, aprendemos. Quem não assistiu a escola dominical, assista. Maria Paula leu o versículo onde nós aprendemos que Elias, ele não orou só uma vez, ele perseverou orando. E muitas das vezes nós pensamos que Elias orou só uma vez. Não, mas ele perseverou orando. Então nós também temos que perseverar em oração. Perseverando em oração, orando sempre, pedindo a Deus que nos guie, aí Ele vai guiar, aí você vai ser cheio do Espírito, aí você vai conseguir ouvir, aí você vai conseguir ver o cuidado de Deus na sua vida. E é tão bom quando nós ouvimos esse testemunho. Eu não vou citar nome aqui porque eu não pedi autorização antes, mas é bom quando a pessoa fala, eu estava sentindo que era para eu voltar em casa, e era para eu olhar lá o meu relógio de energia. E eu andando na rua, eu senti que era para eu voltar, eu senti que Deus estava mandando eu voltar, e até um carro da Light Deus colocou na minha frente, e eu voltei e o relógio estava começando a pegar fogo. É Deus falando. Aí a gente não dá atenção. Não, isso é Deus falando. Deus deu um livramento, Deus usou uma maneira que a pessoa pudesse entender. Ela estava sentindo que era para voltar, aí viu a Light, voltou e olhou lá, o padrão estava começando a pegar fogo. Isso é Deus falando. E que a gente esteja com esse ouvido. Meu irmão, para que a gente esteja conseguindo entender, eu tenho que estar perto dele. E assim a gente vai vendo que as pessoas vão buscando e Deus vai começando a usar. E isso é de Deus para que nossas vidas, meu irmão, é de Deus a gente ser mais íntimo. E quando nós fazemos tudo isso, deixamos Deus agir, obedecendo, esperando, Ele prepara tudo. Olha, Ele prepara tudo para que seja feito o melhor, para que o nome dEle seja engrandecido. Para concluir, olha o versículo 6. Vou ler do 5 e o 6, tá? O finalzinho do 5. Geazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para dar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olha que interessante. Ela recebeu tudo o que ela tinha, a casa dela, a terra dela, porque se falou de colheita, porque ela tinha alguma terra. Mas, oh, como Deus é maravilhoso, né? Quando a gente obedece a Deus, Ele faz mais. É o que está escrito em Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que esperamos ou pedimos. Meu irmão, ela só obedeceu. Ela só ficou 7 anos fora. E quando ela voltou, ela só queria a casa e as colheitas dela de fora. O que o profeta falou? Que ia ter fome. Se ia ter fome, ia ter produção de alimentos? Não, porque ia ter fome. Mas quando nós obedecemos a Deus, Ele faz mais. O rei mandou que ela recebesse o lucro de 7 anos.
o meu querido não ia ter lucro nenhum, ia ter um período de fome, mas o rei falou, olha, manda calcular aí o que ela produziria nesses últimos 7 anos, e ela recebeu tudo. E aí, meus irmãos, lá atrás, talvez ela não tinha entendido o motivo. Por que eu vou sair da minha terra, aqui que eu produzo meu alimento? Mas ela saiu, ela simplesmente obedeceu. E na hora que ela tinha que voltar, por providência de Deus, estava lá Geazi contando ao rei, o nome de Deus foi engrandecido através da vida dela. E não bastando isso, ela teve tudo de volta. E além disso, o lucro de 7 anos da colheita que nem existiria, mas Deus deu, porque ela obedeceu. Então, meus irmãos, Deus é o provedor em nossas vidas, eu não tenho dúvida. É Ele que nos dá tudo o que nós precisamos, tudo o que nós pedimos e até mais do que nós pedimos. Ele provê, mesmo que às vezes hoje eu não consiga entender. Por que eu tenho que viver essa luta? Deus, por que é assim? Por que não é assim? Por que é mais fácil? Deus, está muito difícil. E muitos querem até explicar a Deus. Deus, se o Senhor não tivesse dado o livre-arbítrio para o homem, não aconteceria nada disso. Eu vejo pessoas falando isso. Coitado de nós, meu irmão, para ensinar alguma coisa a Deus. Nós temos que obedecer e confiar na sua provisão, porque Ele provê tudo o que nós precisamos. Eu quero orar por você, fique de pé. Se tiver algum irmão querendo alguma oração especial, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos ungir você com óleo. E eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela sua família. Fique de pé. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus da provisão. Deus, obrigado pelo teu cuidado em todas as vezes, em toda a nossa vida, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, então nos ensina, meu Deus, a te obedecer. Pai, nos ensina a estar a ouvir, limpa nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a voz do Senhor em nossas vidas, para que possamos ouvir o seu direcionamento nas nossas tomadas de decisões. Pai, nos ensine a esperar no Senhor, porque muitas das vezes nós não temos paciência para esperar. Muitas das vezes, Pai, nós reclamamos porque nós queremos a bênção para ontem e não queremos a bênção para amanhã, tem que acontecer ontem. E não temos paciência e pecamos contra o Senhor. Então, Pai, nós te pedimos perdão por as nossas falhas, pelos nossos pecados. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a esperar. Que o Senhor nos ensine a dar espaço para Deus em nossas vidas, Pai. Pai, que antes de eu pensar qual a melhor decisão, antes de eu pensar o que eu preciso fazer, que eu pergunte ao Senhor, que eu consulte ao Senhor Jesus. Deus, qual a melhor decisão? O que eu devo fazer? Então, Pai, nos ensine a sermos assim, a sermos mais obedientes, mais íntimos do Senhor. Pai, nós precisamos de intimidade, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Então, Deus, vá nos enchendo nessa noite, Pai. Pai, que toda barreira, que todo obstáculo que se levanta nas nossas vidas para que não possamos te buscar, para que possamos desanimar, caia por terra em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que nós devemos perseverar até o fim para alcançarmos a salvação. Então que assim seja em nossas vidas, conhecer e prosseguir em te conhecer, prosseguir a estar firme no Senhor, prosseguir na leitura da palavra, prosseguir em oração, em jejum, em nome de Jesus, Pai. Vá aqui dando ânimo aos meus irmãos, ânimo aos desanimados, vai entrando com providência aqui em cada família. Pai, eu não sei o que cada irmão está pedindo neste momento, mas o Senhor sabe, e nós confiamos que o Senhor vai entrar com providência de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa necessidade. Então, meu Deus, vá tocando aqui em cada familiar nosso, em cada filho, em cada filha, em cada pessoa, Pai, que ainda não foi atingido pela salvação. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós te entregamos a vida destes familiares nossos, Pai, que ainda não conheceram a Jesus, que ainda não se dobraram a Jesus. Nós, como igreja do Senhor, oramos e pedindo que esse coração seja quebrantado, que todo olho grande, toda obra de feitiçaria, toda obra contrária contra essas pessoas caia por terra e que elas estejam com o coração quebrantado.
para receber o teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, vai entrando, Pai, com providência em nossas famílias, em nome de Jesus, Pai. Pai, que os irmãos aqui que estão com medo do amanhã, Pai, que esse medo caia por terra em nome de Jesus. Os irmãos que estão com medo porque não têm um emprego, que caia por terra em nome de Jesus. Que eles confiam que Deus que supriu aqui a mulher suamita, vai suprir também o emprego, vai suprir também tudo o que precisa, em nome de Jesus, meu Pai. Vai entrando em cada família, Pai, neste momento. Vá tirando o medo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nessa noite nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, derrame sobre nós renovo, derrame sobre nós fortalecimento em nome de Jesus. Nós sabemos que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todos. Então, Senhor, continue cuidando de nós, continue cuidando das nossas famílias. Senhor, continue livrando, Senhor, a nossa vida de todo mal, de toda enfermidade. Senhor, que tudo aquilo que nos faz olhar para trás, que caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nessa noite que os nossos olhos estão em Ti. Senhor, nós declaramos nessa noite que os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a Tua voz, meu Pai. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor e Te agradecemos por esta palavra. Agradecemos ao Senhor. Pai, clamamos a Ti, Pai. Abençoa o restante da nossa semana. Pai, que essa semana seja uma semana abençoada. Que nós possamos ouvir a Tua voz e receber o Teu direcionamento, em nome de Jesus. Renova-me. Cante, irmãos. Já não. Fale para o Senhor de todo o seu coração. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus por este culto, né? Por esta oportunidade, pela vida de cada pessoa, cada irmão que está assistindo, cada pessoa que veio participar aqui conosco. Estamos encerrando mais essa oportunidade, mais esse culto, né? Eu quero aqui fazer os anúncios. Nós temos culto, meu irmão, às quintas-feiras, às 20 horas, e também domingo, às 18 horas e 30 minutos. Meus irmãos, você que vai vir participar do culto, eu faço o convite, chegue aqui às 18 horas, vamos orar pelo culto. Tem sido uma bênção essa oração. Esteja aqui conosco, orando, intercedendo pela vida. Nós oramos pelo culto, pela vizinhança. Tem sido momento de Deus. E outro apelo que eu quero fazer é com a campanha do quilo. Você que tem condição de contribuir, contribua com a campanha do quilo, meus irmãos. Vamos lá, traga o seu ajuda, que aí no final do mês nós vamos ver quem está precisando e vamos direcionar esse alimento. Não deixe de colaborar. E o último anúncio que eu quero fazer aqui nesta noite é
a respeito da nossa irmã, Dona Maria da Glória. Eu já venho fazendo esses anúncios, mas vou repeti-lo hoje novamente. Recentemente, o seu Luiz, ele entrou em contato comigo e ele informou que a Dona Glória, para que ela pudesse receber as bolsas de sangue, né, para o seu tratamento, ela precisaria arrumar doadores. Porque até então o banco de sangue estava doando e não tinha essa exigência de doadores. Mas exigiram para ela, está com volume baixo de sangue, o banco de sangue já não tinha mais tantas bolsas, então para que a gente possa te dar o sangue, você vai ter que conseguir doadores. E aí o seu Luiz entrou em contato comigo, né? Com algumas pessoas também, acredito que ele mandou mensagem, e solicitando, meus irmãos. E é importante, aí eu fui lá na quarta-feira, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, é rápido, não é 5 litros de sangue, é 500 ml. Eu fui com medo, eu fui achando que era 5 litros. Não é 5 litros. Né? Mas eu cheguei lá assim. Me falaram que se tirasse 5 litros de sangue, eu ficava morto lá. São 500 ml, tá, meus irmãos? E como que faz para você ser um doador? Você tem que ter de 16 a 69 anos. Só que as pessoas que têm mais de 60 anos só podem doar o sangue se já tiver doado antes de fazer 60 anos. Se as pessoas que têm mais de 60 anos quiserem doar e for a primeira doação, eles não vão aceitar, não pode. E aí ter mais de 50 quilos e está saudável. Você não pode ter tomado nenhum remédio, está tomando remédios controlados, não ter passado mal com infecção, nada disso. Aí você pode doar. Eu fui lá, o tratamento é muito bom, é no Banco de Sangue Serum, Rua Riachuelo, número 43, Lapa. É rápido, você faz um cadastro, você tem que comer antes, eles te dão um lanche antes, faz uma triagem e depois eles vão tirar seu sangue. Eu não fiquei 5 minutos lá para encher a bolsa de sangue. E depois você faz um outro lanche. Então, é algo muito rápido. Se você tiver a condição, tiver dentro desses características, não deixe de abençoar a nossa irmã, não. Porque nós temos sim, estamos sempre orando por ela. Mas nesse momento ela precisa de algo a mais. Ela precisa de doações de sangue. Então, se você está dentro dessas descrições aqui que eu falei, 16 a 69 anos, tal, mais de 50 quilos, não deixe de colaborar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, esses são os anúncios da noite de hoje, para o culto de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. É muito bom ter você aqui. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou orar e ministrar a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, por este culto, porque o Senhor falou conosco. Obrigado pela tua presença que foi real aqui neste local. Obrigado, Pai, por cada família, por cada pessoa que o Senhor trouxe, por cada família, por cada pessoa que está assistindo. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos direcione nessa semana que se inicia, em todas as nossas tomadas de decisões. Pai, assim como Eliseu refletia a luz do Senhor e foi conhecido como um servo do Senhor, que nós também possamos ser reconhecidos como servos e servas do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas sempre que a igreja diga amém. Glória a Deus. Que rodou
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz chegou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste, pra sempre eu canto.